Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Hoje aqui num cenário um pouco diferente do costumeiro, mas o que mais importa é o conteúdo, e o conteúdo que nos alimenta todos os dias é sempre o mesmo, a palavra de Deus. Estamos numa série especial em Provérbios e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo hoje em Provérbios capítulo 2. Vamos dar sequência a essa série que tem abençoado muitas pessoas, e eu me incluo entre elas, e sei que todos que estão aqui diariamente também estão sendo ricamente abençoados. Eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever em nosso canal, para estarmos juntos de segunda a sexta, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos embora! Provérbios capítulo 2, versículos 1 até o 6, diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e a inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Olha que interessante, gente. Nesse trecho, Salomão ele enfatiza vários sis, várias condicionais. Essas condicionais, que estão em vários momentos do texto bíblico, às vezes elas passam desapercebidas para nós, só que elas têm muita importância, né? Eu sempre enfatizo que existem algumas promessas bíblicas que antes delas acontecerem tem as condicionais. Você pega ali 2 Coríntios 7,14, a Bíblia vai dizer o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter aos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu te pergunto, quem que não quer ter o seu clamor ouvido pelos céus, né? Quem que não quer ter a sua terra sarada? Quem que não quer ter os seus pecados perdoados? Quem que não quer ser próspero com as portas do céu abertas sobre sua cabeça? Todo mundo. Mas existe uma condicional para tudo isso acontecer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter aos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então nós que existe uma condicional bem forte. Nesse texto aqui é a mesma coisa. Existem uma série de condicionais até chegar ao versículo 5. Quando você cumpre essas condicionais, qual é o prêmio que você vai ter? Versículo 5 vai dizer: então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Alguns dias atrás, quando nós falamos de Provérbios 1,7, nós comentamos aqui sobre como o temor do Senhor, está escrito assim na palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, esse temor é como se fosse o princípio ativo de um remédio. Você tomaria um remédio sabendo que, ao invés do princípio ativo dele, estivesse ali um pedaço de farinha aleatório, um placebo? Você tomaria esse remédio? Não. Porque quando você compra um remédio que tem um nome X, um nome comercial Y, você está interessado no princípio ativo dele, não é verdade? Então, o princípio ativo, a essência da sabedoria de Deus é o temor ao Senhor. E aqui Salomão reconhece que esse temor ao Senhor não é qualquer pessoa que vai aleatoriamente descobrir. Você tem que ter uma dedicação. Você tem que querer muito. E na verdade, gente, muitos de nós confundimos sabedoria com inteligência. São coisas diferentes. Quando se fala de sabedoria de Deus, a Bíblia não está falando sobre alguém que tem facilidade para fazer uma prova de matemática. Não é alguém que vai ter facilidade para fazer uma prova de português. Não, você pode ter facilidade em algumas matérias, dificuldade em outras matérias. Não é sobre inteligência cognitiva apenas, embora isso tudo seja bênção, né? Mas é algo maior. Por exemplo,
Satanás, Lúcifer, a antiga serpente, o dragão, o enganador, o mentiroso, ele é mais inteligente do que todos nós aqui juntos. Ele é mais inteligente do que os cientistas mais inteligentes da face da Terra. Porque ele não se limita a um pedaço de cérebro humano. Está preso numa caixa craniana. Satanás conhece muito mais coisas do que nós. Eu te garanto que ele tem muito mais inteligência, informação e conhecimento do que eu e do que você. Mas o que é que ele não tem? Ele não tem o temor do Senhor. E talvez alguém diga assim, mas Thiago, Satanás teme a Deus. Só que o temor do Senhor, como nós vimos aqui lá no início da nossa série, não é medo de Deus, não é pavor de Deus, não é pânico de Deus. O temor do Senhor é um desejo de servir, obedecer, agradar, amar a Deus, baseado numa admiração profunda que se tem pela figura do Senhor, pela pessoa do Senhor. Essa coisa, gente, de inteligência e sabedoria, e a inteligência sem o temor a Deus, ela não adianta de nada. Isso é tão sério. Sabe qual foi a primeira vez que aconteceu do ser humano preferir a inteligência humana do que a sabedoria de Deus? Foi lá no Éden, quando a serpente ela oferece aquele fruto para Eva, para Adão, e eles comem daquele fruto. Qual era a promessa ali? Olha, se você comer esse fruto, seus olhos vão se abrir. Você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o que Deus conhece. Você vai saber o que Deus sabe. Você vai conseguir fazer o que Deus faz. Eu acho que o mais próximo que podemos pensar hoje seria na seguinte promessa. Imagina que se você comesse um fruto, você ingerisse uma pílula pequena, você tivesse no seu cérebro todas as informações e todo o conhecimento que se pode ter do Google, que se pode ter do ChatGPT, que se pode ter das inteligências artificiais hoje, tivesse no seu cérebro ao seu alcance. E mais, você não ia precisar pesquisar quando alguém te fizesse uma pergunta. Não, se a pessoa fizesse a pergunta para você, ao escutar, o seu cérebro já ia encontrar a resposta e você ia saber de tudo. Vamos concordar que isso seria um grande superpoder, certo? A promessa no Éden era acima disso. Que embora o Google seja, digamos, um grande hub de informações, né? Tem ali praticamente todas ou quase todas as informações online. No mundo que não tem ali, tem um caminho para você chegar na informação. Mas a gente está falando aqui no Éden do conhecimento de Deus. Uma promessa de um nível. Só que quando Adão e Eva comem daquele fruto, os olhos deles se abrem, mas ali eles perderam o quê? O temor do Senhor. Então não tem como você obter a sabedoria de Deus sem o temor de Deus. É por isso que Salomão fala o seguinte, olha, você tem que se dedicar muito, você tem que querer muito, você tem que investir nisso, você tem que ser intencional para buscar essa sabedoria de Deus. E tem um detalhe sobre o Éden que pouca gente percebe, mas Deus, ele conversava todos os dias ao cair da tarde com o ser humano. Então Deus estava dando uma mentoria, uma consultoria individual, particular, para Adão, para Eva, todos os dias. Sabe por quê? Porque a ideia de Deus não era só compartilhar informações, era compartilhar um coração. Existem muitas pessoas que são inteligentes, mas o seu coração é voltado para o mal. A pessoa tem inteligência para crime, tem inteligência para golpe, tem inteligência para mentir, tem inteligência para corrupção, tem inteligência para esquemas, tem inteligência para uma série de coisas. Mas essa inteligência não está submetida a um coração discipulado. E note que Salomão ele vai falando algo aqui muito semelhante a um discipulado. Olha, você tem que clamar, você tem que dar ouvidos, você tem que inclinar o coração, você tem que buscar como se busca muito mais do que você busca o ouro e a prata. Sabe? A coisa mais preciosa, o bem mais precioso que você conhece, você tem que buscar a sabedoria de Deus mais do que isso. Interessante que talvez quem presta consultoria, quem faz mentoria, quem faz terapia, consegue perceber facilmente a intenção das pessoas, né? E quando alguém quer apenas uma nova informação, é quando a pessoa quer algo que gere transformação na vida dele, na vida dela. E, por exemplo, alguém que prega a palavra de Deus
Quando eu digo pregar a palavra de Deus, eu vou situar aqui, eu vou minimizar, tá? Não é só isso, mas eu vou minimizar para quem prega com um microfone na mão, por exemplo, né? Uma pessoa que prega a palavra de Deus, ela tem uma grande tentação, e atenção, tem a diferença entre tentação e pecado. Ela tem uma grande tentação de ler a palavra de Deus para ter uma pregação. Eu estou vendo aqui que a luz passa uma nuvem, passa outra, a iluminação do vídeo muda aqui, mas tá tudo certo. Para ter uma pregação, sabe? Eu preciso ter algo bonito para falar, eu quero ter algo bonito a falar. Quero ter algo interessante, quero falar algo que ninguém nunca falou. Quero ter uma pregação, revolução. E muitas vezes, essa pessoa que estuda a palavra para conseguir uma informação, ela perde a chance de ter uma revelação que impacta e transforma a vida dele, a vida dela. Sabe quais são as pregações que mais impactam a gente? São aquelas pregações em que nós falamos aquilo que nós vivemos, aquilo que aconteceu nas nossas vidas, aquilo que nós experimentamos na prática. É por isso que muitas vezes um testemunho ele tem um poder tão grande de tocar corações. Porque o testemunho é a sua história. Você está contando a sua história. Olha, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia aquilo outro, eu estava em tal condição. Jesus apareceu, me transformou, foi assim, 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 assim. E a pessoa que conta um testemunho, muitas vezes ela não tem nenhum conhecimento teológico de um grande pregador, de um grande teólogo, de um grande expositor da Bíblia, mas ela tem a experiência de quem viveu de fato. E isso torna aquela mensagem tão poderosa, né? Então eu te trago esse exemplo para você entender que a busca pela sabedoria de Deus, ela não é uma busca só por novas informações. É você querer muito ter o seu coração tocado e transformado por Deus. Não se trata de você ser um estudante dedicado apenas, tá? Você tem que ser um estudante dedicado, mas o teu coração tem que estar voltado para a coisa certa. Seria semelhante a alguém que entra numa academia de artes marciais, e a pessoa está entrando ali para poder aprender alguns golpes para fazer o mal, para machucar alguém, para se vingar de alguém. Bom, isso não é bacana, né? Se um mestre das artes marciais perceber isso no seu aluno, ele vai reprimir logo, vai repreender logo. A grande maioria das academias, se não quase todas elas, por exemplo, se o professor souber que o aluno está brigando na rua, está fazendo mau uso daquela arte marcial, vai proibir a pessoa de treinar. Porque não é só uma transferência de uma técnica, está transferindo ali uma filosofia de vida. Interessante, gente. Esses dias eu vi uma trend lá no TikTok e a trend era o seguinte: como você faz, o que é que você vê numa pessoa que você consegue perceber que ela sabe brigar? Brigar que eu digo de luta, né? Sabe lutar. O que é que você faz? O que é que faz você perceber que uma pessoa sabe lutar? E tinham vários comentários, assim, uma trend assim bombada. Vários comentários, o pessoal falando, não, é o jeito da posição do corpo assim, ou é a forma de fazer X coisa, é como faz tal coisa, pererê, parará. Mas a maioria dos comentários era assim, olha, é quando uma pessoa quer evitar briga a qualquer custo. Se uma pessoa quiser evitar briga a qualquer custo, muito provavelmente ela sabe lutar muito bem. E isso é verdade. Isso é muito verdade. Porque conforme você vai crescendo naquela prática, naquela arte marcial, no domínio daquelas técnicas, você vai tendo noção do poder que você tem em mãos. E você sabe que aquele poder é um poder muito grande. É um poder que pode até tirar a vida de alguém. Então você não vai querer entrar numa confusão a qualquer custo. Você não vai querer entrar numa confusão de bobeira. Você sabe, opa, olha, eu tenho tanta capacidade de resolver esse problema com outras formas que eu não quero ativar aqui minhas armas secretas. Entende? Então, claro, você vai utilizar numa situação que, né, você está correndo perigo de vida, sua família está correndo perigo de vida. Mas achei muito interessante as pessoas nos comentários falando assim, ó, se uma pessoa evitar briga a qualquer custo, é porque ela sabe lutar muito bem. Porque ela não tem só a técnica, ela tem agora a filosofia das artes marciais. Muito se fala, por exemplo, em defesa pessoal. E algumas pessoas acham que defesa pessoal é só você aprender uma técnica com as mãos, com os pés, com o corpo. Mas uma das coisas mais ensinadas da defesa pessoal o mais importante é você chegar bem e seguro em casa. Evite a confusão a qualquer custo. E não hesite, se você precisar, não hesite em correr. Corra, saia dali.
Não, que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que ser o valente, que eu tenho que ser isso, tem que ser aquilo. O cemitério está cheio de valentes, entende? Você precisa de fato é chegar em casa, tá bem ali com sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Você precisa ter algo no seu coração que vai controlar as técnicas que você tem. Então, inteligência é uma coisa, inteligência é bênção, não é maldição não. Mas a sabedoria tem a ver com o temor do Senhor. E para você obter esse temor, você tem que querer muito, você tem que clamar muito, você tem que se inclinar diante do Senhor. E essa ideia, gente, ela não tem a ver com, Tiago, então eu tenho que me esforçar para Deus me amar, tenho que me esforçar para Deus revelar algo para mim. Não, tudo que nós temos é pela graça de Deus. Deus nos ama independente do que a gente faça. Nós somos sustentados pela graça de Deus, pela força de Deus. O que o texto quer dizer, quando você tem que se dedicar muito, significa o seguinte: isso não vai vir da noite para o dia. Entende? A ideia é essa. A ideia não é que Deus está dizendo assim, olha, tem 5 vagas aqui, os 5 primeiros que se esforçarem, eu vou abençoar. Não, a ideia não é essa. A ideia é dia após dia. E para você permanecer dia após dia, você tem que querer muito uma coisa. Compreende? Para você permanecer numa dieta dia após dia, você tem que querer muito o objetivo. Para você fazer algo que talvez não seja confortável para você, você entende que é para o seu bem, você fazer dia após dia, você tem que querer muito aquilo. Por que muitas vezes um trabalho, um relacionamento, uma ideia, um projeto vai ficando cansativo, massivo? Porque talvez você não queria tanto aquilo. Ou você imaginou outra coisa, a coisa foi mudando no meio do caminho, ali você vai se tornando, sabe? A coisa vai se tornando cansativa, porque no seu coração você não queria tanto viver aquele sonho. Ou você queria viver algo diferente. E a vida foi te mostrando que não era bem assim. Então a coisa vai ficando cansativa, vai ficando massiva. Chega final de semana, domingo, o pessoal começa os memes. Ah, amanhã, segunda-feira, que tragédia. Meu Deus, a semana não termina nunca. Eu não vejo a hora de sair desse trabalho. Porque o prazer não está ali. O prazer não está ali. Para você obter a sabedoria de Deus, o temor do Senhor, você tem que ter prazer nas coisas de Deus. O salmista vai dizer o seguinte: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Então, Tiago, se eu me deleitar no Senhor, Deus vai fazer tudo o que eu quero? Olha, a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus fala assim, ó, se tu permaneceres em mim e minha palavra permanecer em você, você pode pedir o que você quiser, que o seu Pai que está no céu, nosso Pai que está no céu, vai te conceder. Aí você pensa, não, Tiago, eu vou obedecer a Deus assim um ano inteiro, vou amar a Deus com todo o meu coração. Aí chegar ali perto do final do ano, vai ter a mega da virada, eu vou pedir a Deus a mega da virada e Deus vai me dar. A questão é que se você começar a mergulhar no Senhor e o Espírito Santo começar a trabalhar em você, quando você tiver a oportunidade de orar a Deus, você não vai perder tempo orando a Deus por essas coisas, sabe? Que são apenas para o seu próprio deleite. Lá na carta a Tiago, o Tiago fala isso, né? Tem muitos pedidos que a gente pede a Deus e não recebe, porque a gente pede para os nossos próprios deleites. Se você tiver um propósito mesmo, um propósito em que seja necessário você ganhar esse dinheiro aí da mega da virada, Deus vai colocar na sua mão. Agora você tem que ter propósito. O que é que você faria com esse dinheiro da mega da virada? Ah, Tiago, ia viajar, fazer, acontecer. Não tem propósito. Você tem desejo, pessoal, vontade. Tá? Não sou contra você viajar, ganhar dinheiro, crescer, desfrutar. Mas qual o propósito? Qual a missão? Deus derrama recurso onde tem missão. Se você tiver uma missão desse tamanho, pode ter certeza. Você não vai precisar nem jogar na mega da virada. Deus vai colocar na sua mão o recurso necessário. Porque essa missão não é sua, essa missão é de Deus. Compreende, gente? Então, muitas vezes, nós temos sido os tolos que nós falamos no devocional de ontem. Né? Quem está lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que inclusive eu quero convidar você que está aqui a primeira vez, se você não entrou no grupo ainda, a melhor coisa que você vai fazer hoje é ir no comentário fixado, clicar no link para entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado, não enche, não tem gente mandando mensagem toda hora. É um grupo para duas coisas, para te mandar o link do devocional todos os dias, isso te ajuda demais a ser constante. E também eu mando as anotações particulares, pesquisa particular do devocional do dia. E qual é a questão?
Quem lê as nossas anotações lá percebe que às vezes tem mais coisa lá no conteúdo escrito do que o que eu falo aqui. Porque às vezes não dá tempo de falar tudo aqui que eu pesquisei, mas eu mando por escrito lá. E ontem nós falamos da falsa segurança do tolo, né? Eu coloquei lá o termo original do hebraico, que é traduzido para português como tolo. Esse termo original, ele tem um sentido, não é da pessoa que não tem inteligência, é da pessoa que se apoia na sua própria inteligência. Ela não se submete a Deus. Ela acha que a hora que ela quiser ela resolve, que ela tem tudo em mãos, que ela é desenrolada, que ela entra e sai de qualquer lugar. É a pessoa que confia em si mesma. Então ela tem uma falsa segurança. E muitas vezes nós deixamos de alcançar esse temor do Senhor, de obter esse temor do Senhor, porque no fundo, a gente quer o poder de Deus para os nossos próprios propósitos. Isso é muito forte. Quantas vezes a gente quer o poder de Deus para os nossos próprios propósitos, né? A gente quer a unção de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus, o favor de Deus, para que Deus cumpra o desejo que está no meu coração, que o meu coração criou. Que às vezes é um desejo que surgiu na minha carência, um desejo que surgiu na minha necessidade de validação, um desejo que surgiu na minha necessidade de dar uma resposta para alguém, uma família, um amigo, para a sociedade. Um desejo que surgiu de algo que é carnal. Deus não patrocina essas coisas. Você pode até ter uma dor e ir longe para a sua dor. Você pode sim. Pode sim. Mas não quer dizer que Deus está aprovando aquilo. Entende? Se você quiser de fato viver a vontade de Deus, meu irmão, os planos de Deus, se você quiser ter acesso ao poder de Deus e mais ao coração de Deus, aí sim. O que Salomão fala aqui nos primeiros versículos, na verdade, são uma série de filtros. Filtre os seus sentimentos através disso aqui. Filtre os teus pensamentos através disso aqui. Filtre as suas intenções através disso aqui. Quando você passar por esses filtros, aí vem o versículo 5 e 6, que diz assim: então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aí vem o versículo 6, que vai fechar aqui agora, a gente vai orar para fechar o devocional, que diz assim: pois o Senhor quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Quem dá sabedoria é Deus. E Deus ele não compartilha a sabedoria dele com corações que estão desalinhados. A solução é se alinhar a Deus. A solução é se render a Deus. A solução é se entregar ao Senhor. Essa estrutura que você tem não suporta a sabedoria de Deus. Ela vai te esmagar, vai acabar com você. É preciso que nasça uma nova pessoa, uma nova criatura. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Você tem ideia do que é isso? De Deus ter que te reformar por inteiro, o seu eu antigo morrer, nascer um novo eu para Deus colocar na sua vida o que Ele quer. Porque as estruturas carnais não suportam. Mas o Senhor tem interesse em transformar o seu coração. O Senhor tem interesse em erguer novas estruturas dentro de você. O Senhor Deus tem interesse em te dar uma nova vida. E quando você estiver com o coração rendido a Ele, aí sim, você vai entender e receber de fato o temor do Senhor, que é o princípio ativo da sabedoria. Amém, gente? Vamos orar para fechar o devocional? Quero convidar você a deixar um like nessa transmissão. O seu like faz total diferença para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Tem sido bênção já para milhares. E eu conto com o seu like para ajudar a espalhar essa transmissão. Se inscreve no canal, você que está aqui pela primeira vez. E antes de sair, a gente vai orar, tá? A gente vai orar, mas antes de sair, clica no link que está fixado nos comentários. Vem para o nosso grupo de WhatsApp, que vai ser uma bênção ter você junto conosco nessa jornada. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tua direção, por teu favor. Muito obrigado por tua revelação todos esses dias dessa nossa série. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem sido minucioso conosco e isso mostra um alto interesse da sua parte em tocar o nosso coração, em transformar a nossa vida, em derramar sobre nós a essência da sabedoria que é o temor do Senhor. Pai, ajusta nossos corações, ajusta nossas emoções, ajusta nossos pensamentos, ajusta nossas intenções, Pai. Que tudo isso esteja completamente alinhado a Ti, para que possamos desfrutar de tudo o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, gente. Deixa um like nesse vídeo. Antes de sair dessa transmissão,
Comenta aqui abaixo qual foi a parte que mais falou ao teu coração, tá bom? Teu comentário é muito precioso. Eu sempre faço questão de ler todos os dias, sem falta, todos os comentários, responder com muito carinho. E para mim é uma alegria ter você aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.